Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e quem nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e toda a região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sextamos, né? Chegou a sexta-feira. Parece que essa semana teve um mês porque aconteceu tanta coisa, né? Tanto vai e vem, tanta novidade, que parece que já faz um mês ou mais que a gente está preso nessa semana e vencemos esse desafio, pelo menos até agora, chamado semana, que consiste em chegar até o fim de semana. Então, estamos aqui nessa sexta-feira para contar para vocês o quê? O que vai pressionar o seu bolso, ou o que pressionou, na verdade, o seu bolso entre os dias 15 de junho e 15 de julho. Então, vamos entender o IPCA 15, o que essa prévia traz para a gente. Vamos também falar sobre o Pix, né? A gente teve algumas informações vazadas sobre o Pix e a gente quer tranquilizar vocês e também falar aí quais são os canais, informar os canais para vocês, caso vocês precisem de alguma consulta em relação a isso. E vamos também falar o que está movimentando a bolsa, o bolso e tudo mais. Hoje a gente está sem a arte da agenda aqui para vocês, mas eu vou contar o que saiu e o que tem para sair de importante aqui, pelo menos no Brasilzão, ou alguma fala importante, porque agora, por exemplo, quem está falando é Donald Trump. Então, aos poucos, as falas dele vêm pipocando aqui na minha tela e se tiver alguma coisa importante, a gente já atualiza vocês. Hoje cedinho saiu o IPC-FIP semanal da terceira quadricemana de julho, então terceira semana de julho, dados preliminares e prévios aí do IPC-FIP, sondagem do consumidor de julho também já foi divulgada pela FGV e o nosso querido IPCA 15 que a gente vai destrinchar juntos. Setor externo também já divulgou os seus dados, então a gente teve divulgação às 8h30 da manhã pelo Banco Central. E às 4h sai a bandeira tarifária de agosto. Então vamos ficar todo mundo de olho às 4h para ver se a cor da bandeira vai mudar. Será que a gente sai da bandeira vermelha e volta para amarela? Será que a gente continua na bandeira vermelha? E a gente sabe o quanto isso está impactando o nosso bolso. Inclusive, vamos mostrar isso no IPCA 15. Além disso, lá fora, a gente teve alguns dados importantes já sendo divulgados. Então, teve alguns balanços corporativos lá nos Estados Unidos, na Alemanha também, que já ficaram no radar antes da abertura do mercado. E a gente tem às 2h os poços de petróleo em operação, dado ali dos Estados Unidos, que sai também toda semana. E temos aqui de importante, eu vou pegar só o que importa mesmo, 9h30 da manhã, encomendas de bens duráveis de junho, para trazer uma perspectiva de como é que estão essas encomendas. E como é que está o consumo, como é que está todo o sentimento em relação aos bens duráveis, porque a gente sabe que com tarifa de aço, de alumínio, esses bens podem começar a sofrer alguma mudança de preço, isso já aconteceu no passado, então é um dado que deve ficar um pouquinho mais no radar. Dito isso, contada a agenda para vocês, e vocês vão ter que acreditar em mim, porque está sem o dado aqui na tela, vou passar para o Diego dar bom dia. Diego, quero te perguntar, hoje de manhã, né, tava lá, né, pensei um pensamento intrusivo, queria jogar meu celular pela janela. Aí pensei, vou digitar e vou imprimir o meu pensamento intrusivo. Você já pensou em digitar e imprimir seus pensamentos intrusivos, Diego? Olha, Débora, eu já pensei tanta coisa, mas só que é melhor eu não falar porque, né, envolve alguns crimes, poderia perder meu réu primário nessa brincadeira, mas Brasil realmente não é para amadores, né, Débora? Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, bom dia para os mercadeiros e mercadeiras de plantão. Contem aí pra gente, tá? Se vocês têm algum pensamento digitalizado, né, como a figura disse. Bom dia para Liz Longo, Bad Dog, Suelen Magalhães, que já chegou perguntando se hoje é o dia que a Débora vai cantar, hein, Débora? Prometeu, vai ter que entregar. Bom dia para o Ricardo Corintiano Roxo, chegando aqui já dando um Vai Corinthians, para Vilma Hoffman, diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para o Jonas Simas, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, enfim, muito bom dia para todo mundo. Sextamos, mas sextamos em clima de tensão por aqui, viu, no nosso fechamento de mercado, porque a nossa bolsa não está nada empolgada com o final de semana e foi para o campo negativo na quinta-feira. Ontem, o Ibovespa fechou o dia com um recuo de 1,15% aos 133.807 pontos.
De acordo com o nosso portal, o que pressionou o nosso principal índice acionário no dia de ontem foram as incertezas nas negociações entre Brasil e Estados Unidos. No mundo corporativo, os nossos pesos pesados, Vale e Petrobras, acompanharam as quedas do minério de ferro e do petróleo e acabaram recuando. O dólar, por sua vez, teve uma levíssima queda de 0,06% e fechou o dia cotado a R$ 5,51. Aproveitando o gancho do dólar e indo para os Estados Unidos, vamos dar uma rápida passadinha em Nova York para falar dos indicadores por lá. Com as negociações tarifárias entre os Estados Unidos e países parceiros, reação a balanços corporativos e, novamente, mais um capítulo da tensão entre o laranjinho Jeremy Powell, lembrando que o Jeremy Powell é o presidente do Fed, Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, as bolsas de Nova York fecharam sem uma direção única. O Dow Jones recuou 0,70%, o S&P 500, no sentido contrário, avançou 0,07%, uma levíssima alta, e o Nasdaq valorizou 0,18%. Débora, eu queria passar a palavra para você, querendo entender o que mesmo num dia tenso, assim, com um cenário meio caótico nos Estados Unidos, fez o dólar cair. Vamos lá, vamos entender, porque isso foi mais um movimento global do que qualquer coisa, do dólar se enfraquecendo frente a moedas, de uma forma geral. Até tem um índice que mede isso, é o índice DXY, ele mede o comportamento do dólar frente aos seus pares. Então, é um excelente termômetro para ver como é que está o comportamento e o desempenho da moeda norte-americana, ou do país norte-americano. Então, normalmente a gente olha ele para ver como é que está esse comportamento, como é que ela está evoluindo, como é que passa ali os dias e o que tem acontecido bastante para o dinheiro, né, sair dos Estados Unidos e isso acabar fazendo com que as outras moedas se fortaleçam frente ao dólar. Justamente o que a gente vem explicando durante toda essa semana, que é o comportamento imprevisível do Donald Trump, né? O fato dele ter um comportamento que no começo do dia ele fala uma coisa, no final do dia ele fala outra, atacar Jeremy Powell, atacar outros países, colocar ali tarifas arbitrárias em relação a esses países, com muita motivação, inclusive lida como política, não só aqui em relação ao Brasil, e o Brasil incluído nisso, mas as motivações das tarifas já estão sendo lidas como políticas e não econômicas. Então, tudo isso traz imprevisibilidade, porque ele pode tomar decisões que vão mudar o rumo das coisas. E isso faz com que os Estados Unidos percam um pouco ali aquela confiança internacional. Então, se antes os Estados Unidos eram vistos como um porto seguro dos recursos, então o recurso ia para lá para buscar refúgio, hoje isso está mudando um pouco de figura. Ninguém quer ficar nos Estados Unidos porque pode ser que uma mudança, uma fala, uma atitude de Donald Trump mude os rumos mesmo e isso faça com que o que a pessoa se posicionou ali, então vamos supor que ela tenha se posicionado no mercado de juros ou no mercado acionário, isso mude de figura e ela perca dinheiro. Então os recursos, né, ou o capital especulativo, inclusive, está buscando outras formas de ganhar. Isso tem muito a ver com o que eu vou falar aí de fechamento, porque isso tem mexido bastante com os mercados, principalmente emergentes, mas não aqui no Brasil. Então, eu acho que já vou até puxar esse gancho para já falar do próximo assunto, que é justamente porque é que a nossa bolsa caiu em um dia que teve esse brilho nos mercados emergentes, que o recurso entrou mais em mercados emergentes para buscar ganho, saindo inclusive dos Estados Unidos por conta de toda essa instabilidade. O mercado, ele não gosta de instabilidade, ele gosta de previsibilidade. Então, se você está posicionado em alguma coisa que você pode perder dinheiro, como você também pode ganhar dinheiro, você não vai ficar ali. Se você pode ficar numa plataforma estável, por que é que você vai ficar na corda bamba, sendo que você pode cair? É mais ou menos por aí. E aí o mercado está vendo os Estados Unidos justamente como com essa perda de confiança por conta do Donald Trump. Então, o recurso está saindo de lá, entrando em outros mercados e isso faz com que as moedas se fortaleçam em relação ao dólar de forma geral.
e isso como um movimento generalizado. E os mercados emergentes têm sido o foco desses recursos. Então, os recursos estão buscando esses mercados emergentes, inclusive que estavam com algumas barganhas, se a gente pensar em preços de ativos, para entrar realmente comprando e realizar ganho depois e sair, que foi justamente o que aconteceu no Brasil. E aí eu venho já para o nosso Brasilzão, para o nosso terreno aqui, porque a gente viu a Bolsa cair alguns dias já, ontem não foi diferente, e a gente está num ritmo de queda, numa tendência de queda, num momento ruim para a nossa Bolsa e para os nossos ativos. Por quê? Por mais que esse recurso esteja buscando o mercado emergente, o Brasil não está sendo tanto destino, inclusive está sendo o contrário, né? O recurso está saindo daqui. Por que o Brasil está sendo visto dessa forma? Por que o recurso está saindo daqui? Nós somos alvos, né, das taxas maiores do Donald Trump, de 50%. E justamente as motivações políticas que levaram a essa taxa de 50%, e ele não escondeu isso, ele não teve nenhuma justificativa econômica e não escondeu que eram motivações políticas, inclusive geopolíticas, se a gente pensar em relação a BRICS, juntou os dois pontos e isso fez com que a nossa tarifa fosse bastante alta. Então, não só ali um ataque mais voltado para a política, mas para a geopolítica também, pensando no alinhamento do Brasil com o BRICS e tudo mais. Donald Trump já falou que isso é um peso, que ele acha que o BRICS não vai durar, que o bloco não vai durar e que ele iria retaliar, sancionar quem se aproximasse dos BRICS também. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse uma tarifa alta nas nossas exportações para os Estados Unidos ou dos produtos importados que saem do Brasil e entram lá. E essa tensão, né, essa falta de definição está fazendo com que o recurso saia daqui. Até porque a gente estava em patamares recordes, alguns ativos subiram bastante. E aí os investidores estrangeiros que não têm a menor preocupação com as nossas empresas, eles não querem pensar no potencial de valorização de longo prazo, não querem saber se os fundamentos são sólidos ou não, eles querem ganhar no curto prazo. Então, entrei na baixa lá no fim do ano, quando a nossa bolsa caiu bastante, quando os nossos juros dispararam por toda aquela pataquada com o pacote de medidas fiscais apresentados pelo Haddad. Não a pataquada do pacote, mas a pataquada do mercado olhando para o pacote. Então, eles olham ali aquele pacote, ficam céticos, acham que não vai ter o efeito que deveria ter e começam a sair do Brasil, né, tirar o dinheiro da bolsa, apostar contra o real, né, colocando dinheiro em dólar e apostando em juros cada vez mais altos. Esse era o cenário do fim do ano. Com isso, a nossa bolsa derreteu. Os ativos ficaram bem baratinhos. Toda essa coisa eu ia falar uma coisa, nem vou falar. Toda essa leitura do pacote fiscal perdeu força. Não foi para frente, não teve o risco fiscal que foi alardado e todo o restante de alarmismo que aconteceu. Então, os ativos voltaram a se valorizar, voltaram para a normalidade. Os investidores estrangeiros, que não são inocentes nem bobos, olharam ali para os nossos ativos baratinhos e falaram, bom, vou entrar comprando, porque está tudo mais barato. Então, promoção, liquidação, o gerente ficou louco, vou entrar comprando. E aí, nossos ativos começaram a subir, os juros voltaram para a normalidade, o real voltou a se fortalecer, entrou bastante dinheiro estrangeiro aqui e os ativos foram para cima e a bolsa atingiu o patamar recorde. Só que aí vem Donald Trump, coloca a tarifa de 50%, começa a ter ali alguns embates com o Supremo aqui do Brasil, ameaça Alexandre de Moraes, fala o que quer, e aí isso deixa uma instabilidade. Será que ele vai retaliar mais? Será que ele vai sancionar mais? Será que ele vai tomar mais alguma medida em relação ao Brasil? E isso gera o quê? Instabilidade. Aí o mercado vai olhar, pô, eu entrei lá baratinho, agora a coisa se valorizou. Talvez seja a hora de realizar o meu ganho de curto prazo, eu vou especular em outro lugar. E aí, realiza o ganho e sai. E é justamente esse momento que a gente está vivendo agora. Todo mundo está realizando o ganho que teve do fim do ano para cá, com essa esticada dos ativos no primeiro semestre e saindo para buscar ganho em outros países emergentes que acabam tendo
né, um pouco menos de instabilidade, porque não tem esses ataques diretos aí do Donald Trump, esses embates envolvendo o Supremo e tudo mais. E aí eles, como eles são especulativos e só querem potencial de valorização no curto prazo, sem nenhuma preocupação em fomentar a empresa ou o país, eles vão buscar esse ganho em outro lugar. E isso faz com que a nossa bolsa caia, e aí a gente vê todos esses desdobramentos que estão acontecendo no mercado. Mas o dólar, ele está sofrendo essa desvalorização de forma geral, justamente também por essa perda de credibilidade proporcionada pelas atitudes de Donald Trump. Agora vou devolver lá para a redação, porque tem assunto importante, assunto que vocês gostam, porque a gente vai descobrir agora o que mexe com o nosso bolso. Mas antes o Diego vai contar para a gente quais eram as expectativas do mercado, as projeções para o nosso IPCA 15, a prévia da inflação. Então, Diego, conta para a gente. Eu disse várias vezes aqui que é o meu favorito do nosso programa, que é o famoso quadro "O mercado errou ou errou?". Pois bem, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial, deve subir, de acordo com o mercado, de 0,26% em junho para 0,31% em julho. E o que puxou esse aumento nas projeções do mercado foram, de novo, de acordo com o mercado, as passagens aéreas. Em 12 meses, o índice também deve subir um pouco, de 5,27% em junho para 5,28% em julho. A gasolina, por sua vez, deve ter queda, mas só que não o suficiente para segurar o avanço do índice. Já a energia elétrica, pode continuar mais pesada. E os alimentos devem dar uma aliviada no nosso bolso. Frutas, verduras, ovos e até o frango podem contribuir com a queda. Então, boas notícias para o pessoal da academia marombeira que gosta aí de ingerir bastante proteína. Os dados oficiais do IPCA 15 de julho foram divulgados nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, saíram agorinha, diretamente do forno. Débora? Vamos ver se o mercado errou ou se o mercado acertou? Bom, na média, né, nas projeções ali, o mercado errou porque ele estava esperando uma inflação ou uma prévia da inflação um pouquinho mais baixa nesse mês de julho. Pouquinha coisa, mas errou tanto na média para os 12 meses quanto na média mensal ali. A inflação acabou ficando em 0,33 e foi puxada sem surpresa pela energia elétrica e passagens aéreas. E por que eu falo sem surpresa? Porque quem assiste Mercado de Investimentos já está antenado e sabe que nos outros índices que já saíram, IGP-10, no próprio IGPM, a gente já tinha visto alguma movimentação nesse sentido. A energia elétrica já tinha aparecido e a gente já tinha contado para vocês que tinha mudado bandeira tarifária, que a gente estava na bandeira vermelha, e isso encarece a conta de luz de vocês. Mais que isso também teve reajustes não só de bandeira, né? As bandeiras subiram, mas teve reajustes também de contas de luz, principalmente ali as da Enel, né? Então aqui em São Paulo teve também ajuste na conta de luz. Então isso fez com que os boletos, com que as contas e a conta de luz ficasse mais cara mais um mês. E ela, inclusive, agora já vai para o terreno positivo. Não para o terreno positivo de ser bom para a gente, porque não é, mas de alta aí nos acumulados, porque apesar das primeiras altas, ela ainda estava encolhidinha ali. Agora, com uma sequência de altas, a gente já vê a energia elétrica passando para o positivo no ano, então ela já está acumulando alta. Mas antes disso, porque já é spoiler do que eu vou falar depois, vamos dar uma olhada como é que ficou o IPCA 15 de forma geral nesse mês, em relação ao mês passado, no acumulado em 12 meses, no acumulado do ano. Então vamos ver aí como é que ficaram esses dados. 0,33% foi a alta de julho agora. Lembrando que em junho, mês passado, tinha sido 0,26%, então a gente teve aceleração do IPCA 15%. Isso é importante, a gente já vai entender por quê. E em julho de 2024, até para a gente comparar banana com banana aqui, meses iguais, meses que acabam sofrendo com algumas circunstâncias parecidas, a gente teve 0,30. Então também teve uma certa aceleração em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, o IPCA 15 já chega a 3,40% e no acumulado em 12 meses a 5,30%. Então, uma aceleração no acumulado do mês,
até porque a gente está substituindo um mês de julho menorzinho por um maior e a gente teve também aceleração de mês a mês. Mas vamos entender qual foi o impacto, que esse é o gráfico que eu mais gosto de mostrar para vocês, porque mostra, apesar da alta, apesar da queda, quanto que isso mexe, quanto que isso tem de participação no índice geral. Porque o índice ali teve variação de 0,33, então o impacto é ele mesmo, né? Então a gente está vendo aí quanto cada um dos grupos contribuiu para que a gente chegasse nesse 0,33. Alimentos trazem boas notícias, bons ventos vindos dos alimentos, porque a gente teve queda de 0,06 esse mês. Então aqui o mercado nesse ponto acertou, estava prevendo, né, ali a queda dos itens da maromba, ovo e frango e tudo mais, a gente teve mesmo essa queda nas aves e ovos e na alimentação no domicílio. Isso fez alimentos e bebidas e outros itens aí que a gente já vai ver daqui a pouquinho, contribuíram para essa queda. Então a gente teve deflação nos alimentos, até porque a gente tem algumas condições um pouco melhores agora. Só que a contribuição disso foi de 0,01 de diminuição no índice geral. Já a habitação subiu 0,98, quase 1% de alta no grupo habitação. Ele vai contribuir com tudo isso? Não, porque o IPCA é feito de pesos e medidas. E é aqui que eu sempre quero chegar com vocês. Por mais que a habitação tenha subido muito, então você vê lá, nossa, minha conta de luz subiu bastante, alguns itens do meu grupo de habitação subiram muito, então não estou sentindo essa mesma inflação que o IBGE calcula. Por quê? Primeiro, a gente tem uma cesta de consumo ali dada pelo IBGE para montar o índice, um índice macroeconômico que pega itens de todas as regiões do Brasil e para cada um desses itens é dado um peso e para cada um dos grupos também é dado um peso. Então pode ser que no seu orçamento individual a habitação pese mais, pode ser que pese mais alimentos e bebidas. Por isso que eu gosto muito da inflação por extrato de renda, porque deixa isso bem visível para a gente. Mas a habitação subiu 0,98. Com quanto ela contribuiu para aquela alta de 0,33? 0,15. Quase metade da inflação veio só do grupo habitação. Artigos de residência caiu 0,02 e não contribuiu com a inflação no mês. Vestuário, mesma coisa, porque o peso é pequenininho, então caiu 0,1 e não contribuiu com nada no impacto do mês. A gente chega em transportes com alta de 0,67. Vamos contar o que motivou daqui a pouco também esse grupo transportes, porque não foi combustível, foram outras coisas aí que já tinham aparecido também na inflação por extrato de renda no mês passado. Os transportes subiram 0,67 e contribuíram com 0,13 da inflação. Então aqui um peso grande que é dado ao grupo dos transportes. Veja que ele subiu bem menos do que o grupo habitação, e ele contribuiu quase com a mesma coisa, né? 0,15 e 0,13 aqui, porque o peso dos transportes na composição do IPCA é um pouco maior. Saúde e cuidados pessoais subiram 0,21 com contribuição de 0,03. Despesas pessoais, e aí, gente, tem uma curiosidade, vou contar daqui a pouco para vocês também, por que é que subiram despesas pessoais e o que fez as despesas pessoais subirem. Tem um item bem interessante, 0,25% com contribuição de 0,03%. Então, um peso pequenininho lá no índice final. Então, quem puxou essa inflação para cima? Transportes e habitação. Por quê? No caso da habitação, conta de luz, e no caso de transportes, os transportes ali por aplicativo tiveram uma contribuição e passagens aéreas voltaram a subir. Mas já que eu estou dando spoiler de item, já vamos ver o que subiu aí nesse mês, o que não subiu dos itens de pelo menos alimentos, e depois a gente fala dos de transporte e energia. Estamos sem os alimentos, então eu vou contar para vocês aqui. Quem sabe faz ao vivo, vamos começar pela energia que tem aqui. Eu conto para vocês o grupo de alimentos daqui a pouquinho, que eu já estou com ele na tela e a gente passa para vocês. Então vamos lá. Nos itens de energia, que tem energia elétrica, tem etanol, tem gasolina, tem ali gás de botijão, encanado e combustíveis num geral. Aqui a variação acumulada em 12 meses, tá? Não é a variação do mês. O índice geral foi 5,30. A energia elétrica que eu contei para vocês, que estava lá no terreno negativo, bem encolhidinha, apesar das altas, agora já mostra um acumulado em 12 meses. Depois de alguns meses de alta, positivo, não como falei para o nosso bolso, mas positivo porque está com o maisinho aqui,
6,57 de alta, o etanol com 9,26 de acumulado, o diesel está bem contido com 2,25, bem abaixo da inflação geral ali. O diesel é bem importante por conta da nossa malha rodoviária e como isso impacta o preço de frete e de alimentos que acabam chegando para a gente, ou outros itens também que acabam chegando para a gente. O gás encanado está com um acumulado pequenininho ali de 0,23 e os combustíveis de forma geral com alta de 5,89 acima do índice. Então aqui o que a gente vê, né, que está até acima da média aqui do índice geral, energia elétrica, combustíveis também. Agora, a gente tem o mensal ou também não temos? Porque isso eu conto por aqui também. O mensal a gente não tem, então não tem problema. Eu vou pegar aqui e eu conto para vocês aí em casa. Como eu falei, quem sabe faz ao vivo. O arroz caiu 2,69, o feijão carioca caiu 1,19 nesse mês. A batata, os tubérculos que estavam ali, né, a volta dos tubérculos, estava aparecendo de vez em quando na inflação, já tem uma queda mensal de 10,49. O tomate voltou a subir um pouquinho, mas a cebola caiu 9,08, então ninguém mais vai chorar com cebola ardida, porque ela está um pouquinho mais barata. E olha só que boa notícia, agora sim, ó, tá vendo a tela? A arte não me deixa mentir. Olha só, o café moído estava chegando nele, mostrou um recuo pela primeira vez em bastante tempo. Hortaliças e verduras, 2,22 de queda. Olha que boa notícia, o café aí finalmente caindo. Aves e ovos, 0,57 de queda, óleo de soja também caiu e leites e derivados caindo. Então aqui a gente tem, no geral, né, uma queda naqueles preços da feira que estavam pressionando muito o nosso bolso, que estavam pressionando a nossa alimentação em casa. Então, essa queda é muito boa pensando no orçamento, principalmente de famílias que gastam mais com alimentação e que têm a alimentação como um peso e para todo mundo no geral. Então, avisem o Zé do Caroço que ele não precisa mais malhar o preço da feira porque finalmente ela está caindo e isso tem muito a ver com questões climáticas que estavam, né, pressionando esses preços, principalmente de hortaliças, desses itens mais perecíveis, que acabam sofrendo no transporte, acabam sofrendo um pouco mais no calor, e o café moído já traz um pouquinho de queda, apesar daquele acumulado enorme que ele está, que ainda está em 76% de alta acumulada o café. Uma queda de 0,36 começa a trazer um alívio, só que a gente sabe o quanto que demora para o preço ao produtor e para os preços lá fora, né, que começam a diminuir do café, chegarem no nosso bolso. O café vai continuar carinho por um tempo, mas já começa a mostrar um pouquinho de retração, o que é uma excelente notícia. Agora, para quem está me cobrando aí no chat, quando que eu vou cantar? Eu falei, pô, né, todo mundo quer que eu cante, mas ninguém quer se inscrever no nosso grupo, no nosso link do mercado, iclmercado.com.br. Então, hoje é o último dia que vocês têm aqui, pelo menos ao vivo comigo, para se inscrever no nosso link. E eu falei, pô, vocês, né, tiverem ali uma participação maior no nosso link, quem sabe eu não cante, dê uma palhinha, beijinho doce de Ozzy Osbourne. Então, aproveitem e usem esse momento para se inscrever no nosso link, iclmercado.com.br, para esse evento incrível. O que eu quero mesmo é que vocês participem do evento. Mas se for no nosso link, quem sabe vocês não ganham uma palhinha para me fazer passar vergonha aqui. E aí vocês podem usar o link, o QR Code, para assistir esse encontro que acontece às 8 horas no dia 27, domingo à noite. Então, já aproveita, se inscreve e contribuam aí para o meu mico. E agora eu vou arrastar para cima para jogar para os nossos vizinhos, para o rolê ICL. O William Deluca e o Guga Noblar já estão prontos para receber vocês e nada melhor do que dar rolê de sexta. Então, um beijão para vocês, eu volto na segunda-feira e aí a gente conta o que tiver de novidade. Um beijão e até lá! Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte
desse novo ICL. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.